Hoje nós vamos falar sobre os exercícios de mobilidade articular. Como nós comentamos na aula anterior, então a mobilidade articular é a capacidade do nosso corpo de realizar os movimentos, seja de menor ou maior amplitude, de uma forma eficiente. Ela é diferente da flexibilidade, que envolve mais a estrutura muscular. Então, quando a gente fala de mobilidade, nós estamos falando de articulação. Nós temos alguns segmentos corporais que eles são móveis e, por isso, para a execução correta e eficiente de determinados movimentos, é essencial que essas articulações mantenham-se móveis, para que, de certa forma, as atividades da vida diária possam ser realizadas com o menor gasto calórico possível. Pensando nas principais articulações móveis que nós temos no nosso segmento corporal, a gente tem a região glenomeral, a região do ombro, né, a região torácica, o quadril, o punho e o tornozelo. Em relação à região glenomeral, os principais movimentos que essa articulação realiza são os movimentos de flexão e extensão, adução e abdução e rotação. Qualquer prejuízo, qualquer falta de mobilidade articular que essa articulação possa ter, vai, de certa forma, dificultar o desenvolvimento de tarefas da vida diária. Vou dar um exemplo bem simples. Pensa no idoso para colocar um cinto de segurança. Ele precisa fazer um movimento de extensão de braços, precisa fazer um movimento de giro de tronco para conseguir trazer o cinto de segurança em direção ao suporte. Então, se ele não tem uma boa amplitude articular, ele não consegue fazer esse movimento, ele vai precisar fazer um maior giro de tronco para conseguir trazer o cinto de segurança. Então, são atividades bem simples que faz parte da vida diária, não somente dos idosos, mas no nosso objetivo aqui, principalmente dos idosos, por conta de todas as alterações associadas ao processo de envelhecimento. Então, é essencial que você trabalhe a mobilidade dessa articulação. Para o idoso pegar um objeto em cima do armário, para ele conseguir fazer as atividades da vida diária, varrer, todas as atividades que a gente utiliza, nós vamos sempre estar precisando fazer esses movimentos, né, realizar esses movimentos de flexão, extensão, abdução, adução e rotação. E caso o idoso tenha essa mobilidade prejudicada, ele não vai conseguir realizar os movimentos de forma eficiente. A próxima região é a região torácica, que a gente realiza um movimento de flexão, extensão e inclinação, para o idoso conseguir pegar um objeto, abaixar, fazer várias atividades do dia a dia, mobilização do tronco. É essencial que a região torácica seja móvel. Se essa região não for móvel, ela pode prejudicar principalmente a região lombar, que é uma região estável. Em alguns casos ela acaba sendo móvel, por quê? Porque por falta de mobilidade na região torácica. Então daí acaba sobrecarregando a articulação ou anterior ou posterior. Por isso a importância da gente trabalhar mobilidade na região torácica também. Pensando na articulação do quadril, nós podemos realizar movimentos de flexão, extensão, abdução e adução, rotação e circundução. Mesmo sentido, se o idoso não tiver mobilidade na região do quadril, tarefas básicas como sentar, fazer o movimento de sentar e levantar, que faz parte dos movimentos básicos do treinamento de força, né, na parte de força do treinamento funcional, pode de certa forma dificultar a execução dessas tarefas. Por isso é essencial trabalhar a mobilidade da região do quadril. E por último, nós comentamos também na aula anterior sobre os movimentos que o nosso tornozelo deve realizar e que a deficiência da mobilidade dessa articulação pode trazer prejuízos, principalmente para a estrutura para a articulação do joelho. Então é importante que essa articulação seja uma articulação móvel. Pensando na parte de prescrição de exercícios de mobilidade, o ideal é que o idoso realize de 1 a 2 séries e de 8 a 10 repetições. Vai ter alguns exercícios que você vai precisar realizar em formato de tempo, então você segura de 8 a 10 segundos na execução desses movimentos. Os exercícios de treinamento visando a mobilidade articular, ele vai ser um pouquinho diferente do restante
dos outros blocos, como vocês vão observar. A gente não vai ter um específico, esse exercício de mobilidade é ideal para o idoso frágil ou esse é ideal para o idoso independente. Os idosos, em diferentes dos níveis de capacidade funcional, vão poder estar realizando os mesmos exercícios. O que vai dificultar vai diferenciar, na verdade, de um idoso para o outro, são as suas principais limitações, questão de individualidade. Então, às vezes, o idoso tem algum problema articular, tem uma bursite que não pode fazer elevação de ombro. Então, é isso que você tem que observar, a particularidade de cada situação. Mas, pensando principalmente no idoso frágil, o ideal é que você deixe ele sempre numa base estável. Se ele for fazer algum movimento, que ele fique na postura em pé, que ele fique com apoio bipodal, ou que ele realize os exercícios na postura sentada. Os exercícios que eu separei para vocês, a maioria deles vão poder ser realizados por qualquer idoso, nos diferentes níveis de capacidade funcional. Vocês podem pesquisar, vão encontrar bastante exercício de mobilidade articular. O que é bem importante é observar se o idoso tem alguma limitação, se o idoso consegue, por exemplo, às vezes tem exercício de mobilidade articular de quadril, que para você conseguir realizar, você precisa ficar sentado no chão. Então, às vezes, o idoso, principalmente pensando no idoso frágil, ele tem dificuldade de conseguir sentar no chão e levantar. Então, você faz algumas adaptações, realize outro exercício de mobilidade de quadril que o idoso consiga realizar. Os que nós separamos aqui são exercícios que, possivelmente, indiferente dos níveis de capacidade funcional, o idoso vai estar conseguindo realizar eles também. O mesmo acontece em relação, por exemplo, aos exercícios de mobilidade da articulação do tornozelo. Tem alguns que são feitos com o joelho apoiado no chão. É importante que, se você for realizar um exercício assim, que você pegue um colchonete, uma almofada, algo para o idoso apoiar o joelho, para que ele não fique na base, no chão, né, para que não traga incômodo nessa articulação. E pergunte para o idoso se tudo bem ficar naquela posição também. Tem exercícios que a gente consegue fazer mobilidade da articulação do tornozelo na postura em pé, próximo de uma parede. Então, não necessariamente a gente precisa, às vezes, colocar o idoso numa postura que ele tem dificuldade de mantê-la. É importante que, durante a execução, o idoso também não esteja sofrendo para fazer o exercício. Às vezes, o idoso, pensando no processo de envelhecimento, tem uma baixa amplitude de movimento que, coitado, quase não consegue executar. Então, pense em exercícios mais tranquilos, mais fáceis, para que ele possa estar realizando, e conforme vai evoluindo, nós vamos fazendo as respectivas progressões. E, quando possível, também tentar priorizar exercícios que sejam multiarticulares. Tem exercícios que você consegue trabalhar mobilidade quadril e mobilidade torácica junto. Então, se você conseguir, principalmente pensando em idoso ativo ou idoso fisicamente atleta, o idoso atleta, porque daí eles têm uma capacidade tanto física e funcional mais avançada, então a gente consegue trabalhar os exercícios multiarticulares também. Então, vocês vão observar agora os exercícios. Se tiver alguma dúvida, não esqueça de deixar nos comentários. Então, essa parte, como eu comentei com vocês, eu não separei por nível de capacidade funcional, porque os exercícios de mobilidade vão poder ser realizados pelos diferentes níveis de capacidade de idosos. O que você precisa levar em consideração as limitações que cada idoso tem. Então, eu coloquei mais exercícios na postura em pé, até para facilitar a execução. Bom, pessoal, agora a gente vai começar a parte prática do nosso curso. É bem importante que, neste momento, você execute os exercícios, para que você veja exatamente quais são os segmentos corporais que estão sendo trabalhados durante a execução desse treinamento, e quando você for aplicar no indivíduo idoso, você sabe exatamente o que aquele idoso está sentindo. Uma dica bem importante também é, nesse momento, você convidar alguém, algum familiar, para que você peça para ele executar o exercício e você está fazendo as correções. Aí você já vai ter um processo de aprendizado bem diferente do que simplesmente visualizar o nosso vídeo e depois colocar os exercícios em prática. Então, dá uma pausa no vídeo agora para que você possa convidar alguém, para que você se organize e faça os exercícios, que vai fazer um diferencial muito grande na sua formação.
O nosso primeiro módulo é o módulo de mobilidade e para isso a gente vai estar convidando o professor Roberto para estar nos auxiliando e a gente vai iniciar com a região glenohumeral, a região do ombro. Para esse exercício, para esse segmento, nós vamos utilizar dois materiais. Então eu vou pedir para você pegar aí na sua casa um bastão, que pode ser um cabo de vassoura, o que você tiver aí, e uma cadeira. Importante, quando a gente for trabalhar com a população idosa, a cadeira ela precisa ser uma cadeira segura, que não tenha rodinhas e que o idoso possa sentar e se sentir confortável e evitar possíveis acidentes. Então pega lá esses materiais e vem comigo para a parte prática. Bom, então o primeiro exercício, o exercício de mobilidade da região do ombro, a gente vai utilizar um bastão. Eu vou passar para vocês qual é a forma correta de executar e quais são os principais erros que a gente observa, principalmente no indivíduo idoso, e como que a gente pode estar orientando ele para que ele execute o movimento de forma correta e com isso tenha os benefícios do exercício de mobilidade. Primeira dica, é importante que ele afaste a perna na largura do quadril, pelo menos, para que o idoso aumente a sua base de apoio e tenha um melhor equilíbrio. Ele vai segurar bem no finalzinho do bastão, mantém abdômen contraído e vai elevar fazendo a rotação, levando o braço com o bastão até a máxima amplitude de movimento. E vai retornar. Importante, durante a execução desses exercícios, o idoso precisa fazer a ativação da região escapular, para que ele realmente mantenha a sua postura alinhada. O que pode acontecer durante a execução que é errado? O idoso pode fazer um movimento e fazer flexão ou inclinar o tronco para trás, forçando a sua região lombar. Então você vai pedir para o idoso manter a coluna reta, ativar aqui ó, a região da escápula e fazer um movimento de rotação de ombro até a máxima amplitude de movimento. Ele também não pode fazer a flexão do cotovelo, porque às vezes ele quer trazer mais o bastão para trás, então ele vai flexionar o cotovelo. Então o ideal é manter o cotovelo estendido para que possa fazer todo o movimento de rotação e trabalhar a amplitude de movimento. O próximo movimento que a gente vai fazer também é para a região glenohumeral, também é para mobilidade de ombro e para esse exercício a gente vai precisar de uma cadeira. Importante é que você selecione uma cadeira aí na sua casa ou na academia, na comunidade onde você estiver fazendo a sua intervenção, uma cadeira que seja uma cadeira segura, para que o idoso não corra o risco de sofrer possíveis quedas. Então não pode ser uma cadeira com rodinha, é importante que realmente seja uma cadeira que você consiga fazer a execução do movimento, mas de forma segura. Para isso, novamente, eu vou convidar o professor Roberto para estar nos auxiliando. Você vai pegar a cadeira, posicioná-la próxima de uma parede, para que ela fique segura. Pede para o idoso sentar de maneira correta, com as pernas em 90 graus, abdômen contraído, e ele vai posicionar o braço que está do lado da parede sobre a parede na altura do ombro. E vai fazer um movimento de rotação novamente, até a máxima amplitude de movimento. O que pode acontecer durante a execução desse exercício? O idoso pode forçar, querer trazer o braço mais para trás e daí ele vai fazer uma rotação do tronco. E não é essa a ideia do exercício. A ideia é ele manter o tronco alinhado para que ele possa trabalhar a amplitude de movimento da região do ombro. Ele vai e retorna esse movimento durante 8 vezes. Faça esse movimento, tenha consciência sobre a execução dele. Não esqueça de manter sempre a cadeira próximo da parede para que você possa ter uma segurança durante a execução. Se lá na academia não tem uma cadeira, você pode utilizar um banco ou um caixote. Importante que o idoso sempre esteja com os pés apoiados no chão para que ele possa se sentir seguro para a execução desse exercício. Pode começar. Agora a gente vai iniciar a região da... Bom, agora a gente vai iniciar mobilidade da região torácica. O primeiro exercício a gente vai precisar novamente da cadeira. Então a gente vai pedir para o idoso se posicionar
sentado na cadeira, que ainda vai estar encostada na parede, e pedir para ele apoiar a mão, o braço, na verdade, que está do lado da parede, na altura do seu ombro. Ele vai posicionar com a palma da mão virada para fora e o outro braço vai posicionar uma mão grudada na outra. Importante, durante a execução desse exercício, ele precisa ficar com o tronco totalmente alinhado e ele vai fazer um movimento de rotação. Então, ele vai fazer um giro com o braço e a cabeça vai acompanhar esse movimento. Pode fazer. Até a máxima amplitude de movimento e retorna à posição inicial. Vai realizar esse movimento de 8 a 10 repetições e depois que finalizar o exercício, de um lado você vai inverter a cadeira e vai fazer para o outro lado. Importante que o idoso tenha consciência sobre exercício e ainda lembrando da importância da gente manter uma cadeira sempre segura. Dá uma pausa no vídeo, vivencie esse exercício e daí a gente vai para o próximo exercício também de mobilidade torácica. Que para o próximo exercício a gente vai precisar de um colchonete, um tapete, o que você tiver aí na sua casa para você vivenciar. Uma coisa bem importante em relação à execução desse exercício é que o idoso mantenha o tronco alinhado. Ele pode fazer uma curva, manter a curvatura em C, principalmente com a população idosa que normalmente tem essa deficiência. Então é importante você pedir para ele ativar aqui as escápulas e manter o tronco alinhado. E fazer um movimento de rotação acompanhando com a cabeça. Ele pode fazer também somente o movimento do braço, então ele tem que acompanhar. Lembrando também da importância de manter os dois pés apoiados no chão, visando a segurança desse idoso. Vamos iniciar agora o exercício de mobilidade para a região torácica. Para isso, você vai precisar de 2 colchonetes. Se você tiver apenas um, não tem problema. O segundo colchonete é com o objetivo da gente colocar embaixo da cabeça do idoso para a gente estabilizar a região cervical, deixar ela neutra. Então, você pode utilizar uma almofada, um travesseiro, ou até mesmo uma toalha dobrada, o que você tiver aí na sua casa. Não esqueça, separe esses materiais para que você possa vivenciar esses exercícios comigo. Então, novamente, a gente vai convidar o professor Roberto com os 2 colchonetes. Ele vai se posicionar deitando. E a gente vai colocar o nosso colchonete aqui para manter a sua cervical estabilizada. Agora eu vou pedir para o professor Roberto deitar de lado, alinhar os 2 braços na altura do ombro, uma mão sobre a outra e a perna, a gente vai pedir para ele flexionar as duas em 90 graus, uma sobre a outra. O movimento de rotação de tronco é bem parecido com aquele que a gente fez com o exercício de mobilidade torácica na parede, sentado na cadeira. Então, a gente vai pedir para ele levar o braço de cima, fazendo um movimento de rotação de tronco, e a cabeça, ó, deve acompanhar, olhando sempre para as mãos, e retorna. O que é muito comum com o idoso quando ele vai fazer esse movimento? Durante o movimento de rotação, o idoso pode levantar a perna que está em cima, ó, e fazer um movimento todo do corpo. Para a gente fazer essa correção, a gente vai pedir para o idoso estender a perna de baixo, mantendo sempre os 2 pés ativados, então ponta do pé para cima, que é o pé em flex, e aí ele vai conseguir fazer a execução do movimento mantendo a região de membros inferiores totalmente estabilizada, fazendo somente um movimento de rotação de tronco com a cabeça acompanhando. Agora nós vamos iniciar os exercícios de mobilidade para a região do quadril. Essa região é essencial que ela seja priorizada, que ela seja trabalhada durante o treinamento funcional para a população idosa. Um dos movimentos que o idoso mais realiza durante as suas atividades da vida diária é o movimento de sentar e levantar. Então a gente precisa melhorar a amplitude de movimento dessa região para que o idoso mantenha o seu estilo de vida, para que ele consiga realizar as atividades da vida diária. Para esses exercícios, a gente vai utilizar, no primeiro exercício, um bastão. Então eu vou pedir para o professor Roberto se posicionar com o bastão, se posicionar de lado para ficar fácil a visualização.
Com o bastão, ele vai colocar lá atrás, na parte das costas, mantendo sempre uma mão apoiada sobre a cabeça, o bastão tem que estar apoiado na cabeça e a outra apoiada na região lombar. Para esse exercício, o idoso vai manter o abdômen totalmente contraído, a região escapular ativada e ele vai fazer um movimento de flexão de tronco e flexão de joelho para fazer a execução do movimento. Volta. Com relação à execução correta desse movimento, a gente precisa ficar atento a alguns detalhes. O primeiro dele é que o idoso pode fazer o movimento e simplesmente deixar de apoiar a cabeça no nosso bastão. Então ele pode fazer um movimento errado ali na região cervical, proporcionando uma sobrecarga. Então é importante que você, durante a execução do movimento, fale para o idoso sempre manter o bastão apoiado sobre a cabeça. Além disso, durante a execução, ele pode fazer a flexão de joelho e quando retornar, manter o joelho flexionado. Então pede para quando ele retornar, fazer total extensão do joelho. Lembrando que esse exercício vai tirar um pouquinho da base de apoio do idoso, o centro de gravidade dele. Então, idosos, por exemplo, que têm um certo desequilíbrio, pode ser que não se sinta muito confortável em fazer esse tipo de exercício. Por isso que a gente tem uma variedade de exercícios de mobilidade que para cada idoso, de acordo com as necessidades dele, você vai estar priorizando. Além disso, muitos idosos podem ter alguns problemas, como por exemplo labirintite. E nesse caso, esse exercício não é recomendado porque, de certa forma, a gente muda o centro de gravidade daquele idoso. Além disso, mesmo idoso que não tenha nenhum problema relacionado à instabilidade, é importante que durante a execução você esteja sempre próximo do idoso para garantir a segurança dele. Qualquer problema, você está aqui para fazer o apoio. Próximo exercício de mobilidade de quadril é o exercício 90-90, que nós vamos utilizar novamente o colchonete. Vamos iniciar. Para isso, eu vou pedir para que o professor Roberto sente e posicione as duas pernas em 90 graus, mantendo novamente o pé em flexo, o pé ativado. Para esse exercício, ele precisa manter a ativação das escápulas, então mantenha o tronco reto e ele vai descer com o tronco à frente até a máxima amplitude do movimento, segura uns 2 segundos e retorna mantendo a ativação da escápula. Retorna totalmente até o tronco ficar bem alinhado e executa novamente. Se essa modalidade do exercício, se essa forma estiver fácil para o idoso, uma forma da gente variar é mantendo a ativação escapular durante toda a execução do movimento. Para isso, você vai pedir para o idoso flexionar os braços 90 graus, mantém a ativação escapular e ele vai descer o tronco sem apoiar sobre o chão. E retorna à posição inicial. Lembrando que o exercício de mobilidade, ele vai estar fazendo de 8 a 10 repetições. E depois troca o lado e faz o mesmo movimento no outro lado. Uma dica bem importante durante a execução desse exercício de mobilidade é que o idoso pode ter dificuldade de manter o glúteo apoiado no chão. Então, durante a execução, ele pode ser com que ele eleve o glúteo acima e descaracterize totalmente o nosso exercício, o nosso objetivo do treino de mobilidade. Então, é importante você falar para o idoso, ó, essa é a sua máxima amplitude de movimento. Então, você vai retornar até a base e realizar novamente, para que dessa forma a gente consiga melhorar a mobilidade da região do quadril. Execute esse exercício, faça essa atividade neste momento e qualquer dúvida deixe aí nos comentários. Esse exercício de mobilidade é importante que você execute ele descalço, para que o idoso tenha uma melhor consciência corporal. Então eu vou pedir para o Roberto inicialmente tirar o tênis e se posicione em pé à frente da cadeira. Para ficar mais seguro, eu vou colocar a cadeira novamente apoiada sobre a parede. Então eu vou pedir para o professor Roberto se posicionar à frente da cadeira e ele vai apoiar uma das pernas, um pé em cima da cadeira, utilizando a parede como ponto de referência. E agora ele vai fazer a execução do movimento
de flexão de tornozelo, mantendo o tornozelo totalmente apoiado na cadeira. É importante que durante a execução desse exercício, você direcione o idoso para que o tornozelo não saia do chão. Então ele vai levar o joelho à frente e volta. Erro bem comum, o idoso pode movimentar na diagonal o joelho. Então é importante que ele traga o joelho para frente e não tire o tornozelo do chão. Faz o movimento com o tornozelo sempre. Então é bem comum o idoso tentar fazer um movimento assim que a gente chama de roubando. Então é importante que ele mantenha o tornozelo no chão e retorne à posição inicial. Lembrando que o exercício de mobilidade de tornozelo é essencial para o exercício de agachamento. Quando a gente não tem uma boa amplitude de movimento do tornozelo, dificilmente a gente consegue realizar o exercício de agachamento de forma eficiente, que é essencial para atividades da vida diária do idoso. A gente pode realizar esse exercício também de forma ajoelhada, mas a maioria dos idosos tem algum comprometimento na região do joelho. Então, utilizar uma cadeira ou um banco, de certa forma, facilita a execução e não gera nenhum tipo de desconforto para o idoso. Execute agora esse exercício e qualquer dúvida, deixe nos comentários. Para finalizar os exercícios de mobilidade, a gente vai trabalhar agora a mobilidade do punho. É importante que a gente priorize esse exercício também, porque a gente não pode esquecer do principal objetivo do programa de treinamento funcional para a população idosa, que é a manutenção da autonomia e da sua independência. E para isso ele precisa fazer as atividades manuais também, ter essa questão do alcance. Então, para esse exercício, a gente vai utilizar novamente o nosso bastão. Vamos pedir para o idoso se posicionar com as pernas afastadas na largura do quadril, mantenha o joelho flexionado, ativa lá as escápulas, mantenha o abdômen ativado também. Vai elevar o braço na altura do ombro e fazer um movimento de rotação de punho. Pode descer um pouquinho mais o braço. E ele vai executar esse movimento também de 8 a 10 repetições. Importante, às vezes durante a execução desse exercício, o idoso fica um pouquinho tenso e ele sobe o ombro, deixando bem próximo aqui da região da cabeça. Então pede para que ele relaxe totalmente. Lembre que o que a gente está trabalhando nesse movimento é a região do punho. Se precisar, pede para que ele relaxe um pouco, abaixe um pouquinho mais o braço, para que ele consiga executar o movimento de forma correta e trabalhando esse segmento também. Agora é o momento de você vivenciar esse exercício, dá uma pausa no vídeo e qualquer dúvida, não esqueça de colocar aqui nos comentários.